Nós temos muitos modelos para a nossa vida cristã. Logicamente, Jesus é o maior deles, mas na Bíblia há vários personagens nos quais nós podemos nos espelhar. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel, ele que serve como modelo para a nossa vida cristã. Não saia daí, porque está começando a adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Adoração. Eu sou o pastor Felipe Amorim. A gente se encontra sempre no Bíblia Fácil, mas hoje estamos aqui para a gente estudar a Palavra de Deus. E eu quero começar esse nosso programa te oferecendo um material muito especial, que é lançamento aqui da Novo Tempo, que é um estudo bíblico para crianças. Na verdade, um estudo bíblico muito especial. Ele se chama Descobrindo Tesouros, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Deixa eu te mostrar aqui mais de perto, ó. Essa é a capa do nosso estudo bíblico. É um estudo bíblico que tem o professor Rodrigo Silva como personagem e ele está ali viajando por locais que são muito especiais para a arqueologia e ele está ensinando arqueologia bíblica para crianças. Amigos, esse estudo ficou muito especial. O professor Rodrigo Silva aprovou esse conteúdo, ele inclusive revisou esse conteúdo e nós estamos lançando essa revista de maneira assim, com muita empolgação, porque nós temos certeza que as crianças vão gostar de como ela foi feita. Ela está toda em história em quadrinhos e é uma história em quadrinhos que tem muito conteúdo para fazer sua criança conhecer mais a Bíblia. Inclusive tem atividades para sua criança fazer e esse guia de estudos, essa revista Esperança, ela pode ir para sua casa sem custo algum. Você pode ter Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros de graça, sim, de graça. Você só precisa pedir. Nós temos alguns canais para você pedir. Primeiro, você pode pedir pelo WhatsApp. O número é 12 98244 4449. Vou repetir para você anotar aí, tá? 12 98244 4449. Esse é um número de WhatsApp, você manda uma mensagem, olha, eu quero a revista do Rodrigo Silva, ou eu quero a revista infantil do Rodrigo Silva, ou você pode colocar o nome, né? Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Você pode colocar aí na sua mensagem, a gente vai te ajudar a fazer seu cadastro e enviar para você, para sua criança, tá bom? Muito bem, você pode também ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Aliás, na semana, esse número funciona até 10h30 da noite, você pode ligar que tem gente para te atender. Ou se você preferir, você pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem dessa revista, você clica nela, vai preencher o seu cadastro e nós vamos mandar para sua casa de graça. A gente não cobra nada porque os Anjos da Esperança já pagaram a impressão, a produção e o envio para a sua casa, tá bom? Eu aproveito para agradecer o professor Rodrigo Silva por nos permitir fazer essa revista, que tem a cara dele, tem um conteúdo dele e a gente vai enviar para muita gente pela graça de Deus, tá bom? Pede tua revista e a gente vai enviar para você. E agora eu quero te convidar para a gente orar, para que a gente possa começar o nosso estudo da palavra. Você pode orar comigo? Se puder, feche seus olhos. Se não, se concentre em Deus, a gente vai falar com Ele. Senhor, nós queremos te agradecer porque temos a Tua palavra em nossas mãos. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entendermos o Teu recado neste dia, para que possamos ouvir a Tua voz através da palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Nós vamos falar hoje sobre um personagem que eu gosto demais. O personagem é Daniel. Eu gosto tanto desse personagem que nós colocamos o nome do nosso filho mais velho de Daniel, porque a gente quer muito que Daniel, o nosso Daniel, seja aí um imitador desse Daniel da Bíblia. Aliás, esse Daniel da Bíblia, ele é realmente um modelo para a gente. É por isso que o título do sermão de hoje é Daniel, um modelo para os cristãos.
porque a vida de Daniel, as decisões que ele tomou, servem de parâmetro para as nossas decisões. A gente pode olhar para Daniel e dizer assim, olha, eu quero me comportar como Daniel, eu quero crer como Daniel creu, eu quero ter a coragem que Daniel teve. E a gente vai fazer isso, vai estudar a vida dele hoje, tá bom? Então eu quero convidar você a estudar, a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. E calma, não estranhe, a gente vai estudar sobre Daniel, mas vamos começar lendo Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, e nós vamos ler os 4 primeiros versículos, tá bom? Apocalipse 18, de 1 a 4, diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você. Por que a gente vai estudar Daniel e começa com Apocalipse capítulo 18? Porque você viu aqui na Bíblia comigo que a imagem de Babilônia, essa figura de Babilônia, é usada por João no Apocalipse para falar de um poder espiritual, político, que iria perseguir o povo de Deus no final dos tempos. João usa essa imagem da Babilônia para falar sobre esse movimento religioso do final dos tempos, que iria enganar as pessoas com as suas falsas doutrinas e que também iria perseguir o povo de Deus. Qual é a ligação disso com Daniel? É que a Babilônia mística de Apocalipse, a Babilônia espiritual de Apocalipse 18, ela tem as mesmas características da Babilônia geográfica descrita lá em Daniel. Ou seja, para a gente entender como a Babilônia funciona no final dos tempos, essa Babilônia espiritual, nós precisamos conhecer a Babilônia geográfica de Daniel. E mais do que isso, para a gente saber como os cristãos podem e devem se comportar diante da Babilônia mística, nós devemos conhecer como o povo de Deus se comportou diante da Babilônia geográfica. Você entende a importância? Por isso que Daniel é um modelo para a gente, porque Daniel conseguiu vencer espiritualmente na Babilônia geográfica. E se nós imitarmos a Daniel, se nós seguirmos os passos de Daniel, nós também seremos vitoriosos na Babilônia mística, na Babilônia do final dos tempos. Por isso eu quero estudar com você a vida de Daniel, ou um trechinho da vida de Daniel, para a gente entender como Daniel foi vitorioso lá na Babilônia e a gente poder imitá-lo aqui. Então agora sim, vai comigo para Daniel, o livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Há muita coisa no livro de Daniel que a gente pode aprender sobre como viver na Babilônia. Mas hoje a gente vai focar aqui no capítulo 1, tá bom? Então eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, e leia comigo o que está em Daniel, capítulo 1, no versículos 1 e 2. Você pode ler comigo? Por favor, diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja, aqui era o ano 605 da era antes de Cristo, né? O ano 605 antes de Cristo. Nabucodonosor era o líder da Babilônia, inclusive o líder militar, não só o líder político, mas o líder militar. E o exército da Babilônia era um dos exércitos mais poderosos do mundo. Bem, esse exército da Babilônia, ele resolveu sitiar Jerusalém. É lógico que
esse evento, ele não é um evento apenas militar. Se você olha lá o capítulo 30 de Jeremias, por exemplo, ali por volta do capítulo 30, 29, 30, 31, você vai perceber que o profeta Jeremias já tinha avisado que o povo iria sofrer alguma coisa, sofrer punições de Deus se apostatasse. E o povo de Jerusalém estava se apostatando, ou seja, se afastando de Deus. Mas é interessante que quando Daniel olha, quando ele vai escrever sobre esses eventos, ele olha para a Babilônia sitiando e invadindo Jerusalém, não como um evento puramente militar. Daniel poderia muito bem dizer assim, olha, é lógico que a Babilônia iria conseguir invadir Jerusalém, porque o exército da Babilônia era muito mais poderoso, muito melhor armado do que o exército de Israel. A luta militar seria naturalmente uma luta de Babilônia sendo vitoriosa e Jerusalém perdendo. Mas quando Daniel vai descrever esse evento, ele não fala do ponto de vista militar, ele fala do ponto de vista espiritual. Eu quero que você volte comigo aqui para o texto, olha, porque no versículo 2, Daniel diz assim, o Senhor entregou nas mãos dele, Nabucodonosor, a Jeoaquim, rei de Judá. O que Daniel está dizendo? Veja, mesmo que o exército da Babilônia fosse muito mais poderoso, mesmo que o exército da Babilônia fosse muito melhor armado, ele só conseguiu dominar o povo de Deus, conseguiu dominar Jerusalém, porque Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, seu povo. Amigos, isso aqui já nos mostra uma coisa muito importante sobre como viver na Babilônia. Porque Daniel tinha uma visão espiritual sobre as coisas. Daniel olhava para os eventos ao seu redor e ele sabia que aqueles eventos estavam sob o domínio de Deus. Isso aqui é muito significativo para nós, sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para os eventos que estão ao nosso redor, coisas que estão acontecendo na nossa família, coisas que estão acontecendo no nosso trabalho, coisas que estão acontecendo na nossa vida emocional, e nós olhamos para essas coisas com um olhar puramente físico, com um olhar puramente circunstancial. Só que para viver bem na Babilônia, para conseguir vencer a Babilônia, é preciso ter um olhar espiritual. E você precisa treinar a sua visão para ver as coisas do ponto de vista espiritual. É lógico, amigos, que nem tudo na nossa vida tem uma razão puramente espiritual. Às vezes a gente adoece simplesmente porque a gente não cuidou da nossa saúde. Mas muitas vezes na nossa vida, as doenças, os problemas familiares, eles têm um cunho espiritual e a gente precisa, de alguma forma, olhar para a vida com um olhar profético, um olhar espiritual. Como o Daniel fez. Ele olhou para o exército de Israel, sendo dominado pela Babilônia e disse assim, isso só aconteceu porque Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor o povo de Israel, o povo de Judá. Quando a gente olha para a vida com um olhar espiritual, a gente consegue ter mais paz. Sabe por quê? Porque se a nossa vida está nas mãos de Deus, e veja essa condição, se a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus está cuidando dela. E quando Deus está cuidando dela, é Ele quem permite ou não permite que coisas aconteçam. E sim, às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos. E quando Ele faz isso, Ele tem um propósito. Lembra de Jó? Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Deus permitiu que uma coisa ruim acontecesse na vida dele porque havia um propósito. A primeira lição que eu quero deixar da vida de Daniel para você é essa. Olhe para a sua vida com um olhar espiritual. Amigos, escutem bem. O problema do casamento que você está enfrentando agora, ele não é só um problema de relacionamento entre duas pessoas, ele é um problema espiritual. E se você resolve a questão espiritual, você vai ver que a situação de relacionamento vai melhorar. Os problemas que nós passamos na rua quando a gente é perseguido por causa da nossa fé,
é um problema espiritual também. E a gente precisa treinar a nossa visão para que a gente possa enxergar as coisas espiritualmente. Essa é a primeira lição que a gente tem com Daniel. Mas agora volta para o texto bíblico, por favor, porque no versículo 3 tem outra lição de Daniel na Babilônia que serve para nós que vivemos no momento da Babilônia espiritual. Versículo 3 diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio do rei, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. Aqui tem um outro aspecto muito interessante da vida de Daniel. Daniel fazia parte da elite intelectual e espiritual de Judá. E quando Nabucodonosor foi escolher jovens para servi-lo, para serem seus servos, seus escravos, na Babilônia, ele disse para Aspenaz assim: escolha os melhores. Escolha aqueles que têm muito potencial para servir aqui. E veja, esses jovens, escuta bem, presta atenção nisso. Quando ele fala aqui de Daniel e seus 3 amigos, eles já eram pessoas muito especiais lá em Judá. Eles já eram pessoas estudiosas em Judá. Eles já eram pessoas espirituais em Judá. Quando Nabucodonosor coloca aqui os critérios para escolher os jovens que ele gostaria que o servissem, ele fala que era para escolher os melhores. E Daniel estava entre os melhores. Não porque Daniel fosse intrinsecamente melhor que as outras pessoas, não. Mas Daniel era um estudioso da palavra. Daniel era alguém que respeitava seus pais. Daniel era alguém que estudava muito as questões da ciência. E você sabe quantos anos tinha Daniel aqui quando ele foi levado para a Babilônia? Ele tinha por volta de 16, 17 anos. Era um adolescente. Mas um adolescente que já vinha estudando a Bíblia há muito tempo. Por isso, quando Nabucodonosor coloca os critérios, Daniel está lá. Mas eu quero voltar aqui, porque quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente vê algumas atitudes que precisam ser seguidas por nós. Versículo 5 diz assim: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, ao fim desse período, passariam a servir o rei. Escuta bem o que Nabucodonosor faz aqui. Ele tenta impor 2 coisas para aqueles jovens. Quais são as 2 coisas? Primeiro, Nabucodonosor tenta impor a dieta daqueles jovens. Ele diz assim: esses jovens vão comer das finas iguarias da mesa do rei. Isso pode até parecer um privilégio, mas não era, porque naquela mesa existiam, primeiro, alimentos que eram impuros, alimentos que Deus tinha dito para não comer. Segundo, naquela mesa existiam alimentos que tinham sido oferecidos aos deuses babilônicos. E ao comer daquela alimentação, aqueles jovens estariam, de alguma forma, participando desse culto aos deuses babilônicos. Então, Nabucodonosor tenta impor essa dieta que tinha ligação direta com as coisas espirituais. Mas Nabucodonosor também diz aqui no texto, nós lemos no versículo 5, que ele determina que aqueles meninos deveriam ser educados na cultura e na língua babilônica. A língua babilônica era o acadiano. E o acadiano era uma língua muito difícil, né? Hoje já é uma língua considerada uma língua morta, mas ensinar a língua da Babilônia para aqueles jovens não era só ensinar um novo idioma. Porque, amigos, quando você consegue dominar a linguagem, você domina uma pessoa. Por isso que a gente vê hoje tantos movimentos que não são bíblicos tentando dominar a linguagem, falar como as pessoas podem e devem falar. Porque quem domina a linguagem, domina a pessoa. Então, Nabucodonosor diz assim: vocês vão comer o que eu quero, e vocês vão falar, e vocês vão pensar o que eu quero. Veja, Nabucodonosor estava tentando dominar e mudar a cultura daqueles meninos. E eu falo meninos porque eles tinham 16, 17 anos. Mas o que aconteceu com eles?
Volta comigo para a Bíblia, porque no versículo 8 tem uma passagem linda demais. No versículo 8 diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ah, amigos, que coisa linda isso. Você leu no versículo 5, Nabucodonosor impondo uma alimentação e impondo uma educação para aqueles meninos, tentando mudar a sua mentalidade. Aí no versículo 8 você vê Daniel dizendo assim: e Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Veja, aqueles jovens, aqueles adolescentes de 16, 17 anos, eles não resolveram ser fiéis a Deus naquele momento. Eles já eram fiéis a Deus desde a sua criação. Aliás, os seus pais os ensinaram a serem fiéis. Isso me faz lembrar desta revista que nós estamos oferecendo para você. A revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Esta revista vai ajudar o seu filho a entender as coisas da Bíblia. E quando a gente entende as coisas da Bíblia, nós somos mais fiéis a Deus. Você não pode esperar que o seu filho se torne fiel quando ele tiver 16 anos. Não. Você tem que ensinar o seu filho a ser fiel agora, quando ele tem 4, 5, 6 anos. Porque aprendendo agora, ele será fiel lá como Daniel foi. Então pede a tua revista, ela é de graça, a gente manda para você sem nenhum custo. É um presente nosso para você melhorar a vida espiritual dos seus filhos. Manda o WhatsApp para a gente, o número é 12982444449. 12982444449. Ou você pode ligar para a gente no 0 operadora 12 2127 3121. Isso vai certamente melhorar a educação que você dá para os seus filhos, tá bom? Agora vamos voltar aqui para Daniel, porque você viu, o rei Nabucodonosor determinou o que Daniel ia fazer, e Daniel disse assim: não, senhor, não, senhor. Só quem determina o que eu faço é o meu Deus. Só quem determina o que eu faço é o meu Deus. Aqui tem outra lição para nós que vivemos na Babilônia espiritual, no período da Babilônia mística. Veja, a Babilônia, ela quer nos impor determinadas coisas. Ela quer nos impor padrões morais, ela quer nos impor padrões sexuais, ela quer nos impor padrões linguísticos, ela quer nos impor padrões de pensamento. Mas nós devemos imitar a Daniel e dizer assim: olha, não, só quem determina o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, o que eu vou falar, é o meu Deus. Nós não podemos nos submeter às ordens da Babilônia. Por quê? Porque as ordens da Babilônia não combinam com as ordens de Deus. E como Daniel fez, nós precisamos nos comprometer com Deus. Mas tem mais uma coisa que eu quero te mostrar aqui no capítulo 1. No versículo 7 diz assim, olha: o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. E o que Nabucodonosor queria ao mudar o nome daqueles meninos? Ele queria apontar para outros deuses. E eu vou te falar aqui o significado do nome deles. Porque ao mudar o nome, estava tentando mudar a sua identidade. Veja, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Bem, Beltesazar, que foi o nome que deram para Daniel, significa como o nome do meu Deus, Bel. Está vendo? O nome de Daniel apontava para o Deus de Israel. O nome de Beltesazar, que deram para ele na Babilônia, apontava para o Deus Bel. Assim como o nome de todos os outros meninos. O que Nabucodonosor estava tentando fazer, o que a Babilônia estava tentando fazer, era mudar a identidade daqueles meninos. Ao mudar o nome. A Babilônia mística também tenta mudar a nossa identidade. Tenta mudar a nossa identidade. A nossa identidade espiritual, a nossa identidade emocional. Mas, amigos, como Daniel, nós não podemos aceitar a nova identidade que a Babilônia quer nos dar. E como é que a gente sabe que Daniel não aceitou? Porque lá no versículo 19 do capítulo 1 diz assim:
Então o rei falou a eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja, lá no versículo 7, a Babilônia dá outros nomes para eles. Mas quando Daniel está escrevendo sobre eles, no versículo 19, Daniel não usa o nome babilônico. Daniel usa o nome que eles receberam no povo de Deus. Daniel e seus amigos não aceitaram a mudança de identidade. E aqui tem um outro exemplo para nós que vivemos na Babilônia mística, na Babilônia espiritual, nesse período do final dos tempos. Nós não podemos aceitar mudança de identidade. E identidade tem a ver com os nossos compromissos, amigos. Nós somos comprometidos com a palavra de Deus e qualquer coisa que a Babilônia mística ofereça para nós, que seja contra a palavra de Deus, nós devemos rejeitar, como Daniel rejeitou. Daniel é um exemplo de vida na Babilônia, como nós vivemos também no território e no ambiente da Babilônia espiritual. Mas veja, e qual é o resultado de tudo isso? Veja, você pode olhar comigo que Deus fez muito por esses jovens fiéis. Leia comigo, por exemplo, o versículo 9, diz assim: E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 17, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. E se você olha no versículo 20, aqueles 3 jovens foram achados 10 vezes mais doutos do que todos os outros da Babilônia. O texto está nos dizendo que Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Amigos, nós vivemos no período da Babilônia mística, da Babilônia espiritual, esse poder que quer nos tirar de perto de Deus. Mas Daniel é um exemplo de que viver na Babilônia não deve significar se afastar de Deus, pelo contrário. Ao viver na Babilônia, Daniel se aproximou cada vez mais de Deus. Eu tenho um recado para você. Você vai ser tentado, se já não foi, você vai ser tentado a comer coisas que Deus não quer que você coma, a estar em ambientes que Deus não quer que você esteja. Talvez a Babilônia tente mudar a sua identidade cristã, mas Daniel é o exemplo de que se você permanecer fiel àquilo que Deus quer de você, você vai receber muitas bênçãos de Deus e Deus vai honrar a sua fidelidade. Amigos, não se privem de serem fiéis a Deus, porque o melhor que nós podemos fazer na Babilônia espiritual é nos apegarmos ao Deus de Israel. Eu quero orar por você e por mim, porque não é fácil viver na Babilônia, não é fácil, mas é possível. Não é fácil ser fiel na Babilônia, mas é possível. Se Daniel foi na Babilônia geográfica, nós podemos ser também fiéis na Babilônia espiritual. Eu vou orar para que Deus dê força a você e a mim, para que possamos tomar as decisões corretas e sermos Daniéis modernos nesse ambiente da Babilônia espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo esclarecimento bíblico, Senhor Deus, a respeito do tempo em que vivemos. E obrigado pelo exemplo de Daniel, de como vivermos nesse tempo. Nós queremos ser fiéis a Ti em todos os aspectos, Senhor. Não queremos aceitar mudança de identidade, Pai. E queremos viver, falar, agir e pensar de acordo com a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos dê forças, nos dê a fé que o Senhor deu a Daniel, nos dê o amor por Ti que tinha no coração de Daniel, para que possamos viver fiéis a Ti como Daniel viveu. Nós Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.